Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Santo és o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos diariamente aqui, o livro do Apocalipse, versículo por versículo. De uma forma lenta, não estamos com pressa. Estamos estudando na medida do possível todos os versículos do livro para que você possa ter uma compreensão mais detalhada desse livro que é tão importante, que fala dos eventos futuros. Nós já trouxemos alguma informação preliminar do livro, já explicamos, por exemplo, sobre o significado do tema Apocalipse. Nós já falamos sobre a importância desse livro. Nós já explicamos sobre o tema, sobre a autoria. Explicamos também sobre a época que o Apocalipse foi escrito, os propósitos, as características do livro. E nós trouxemos aí algumas informações preliminares para que você possa ter a compreensão do livro todo. Vimos também uma visão panorâmica do livro, os principais assuntos, os principais temas que estaremos abordando nesses 22 capítulos. Quero mais uma vez parabenizar a todos que têm envolvido, com esse ensino que a gente tem entrado toda na segunda. Na medida do possível, estamos mostrando face a face desse livro. Então, eu já trouxe esse panorama que vamos estudar nesses 22 capítulos. Estudamos o capítulo 1 sobre a visão do Cristo glorificado, Quando Jesus apareceu a João lá na ilha de Patmos. Eu expliquei isso, cada detalhe aí, o que significa esse cinto de ouro, o que significa essas estrelas na mão de Jesus, o significado desses castiçais. Trouxe informações importantíssimas do capítulo número 1. Depois eu dei início ao estudo das 7 cartas que está registrada nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. E eu costumo dizer que esses são os capítulos mais amados, mais preferidos, mais privilegiados do livro do Apocalipse. Eu trouxe aí algumas informações sobre essas 7 cartas. Falei sobre as 3 interpretações que nós podemos dar a essas cartas. Falamos sobre a importância dessas cartas para a igreja de todos os tempos. Expliquei as características dessas cartas, que foi enviada para as 7 igrejas da Ásia, e expliquei também 2 delas. Já expliquei a primeira carta, que foi enviada à igreja de Éfeso, que foi uma igreja que preservou a doutrina, mas permitiu que o amor se esfriasse. E vimos, inclusive, a exortação de Jesus para que os cristãos de Éfeso voltassem ao primeiro amor. E estudamos também a segunda carta, que foi endereçada à igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja materialmente pobre, mas espiritualmente rica. Nós vimos que aquela igreja não recebeu nenhuma repreensão, mas apenas elogio e também exortação para permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo em meio às perseguição. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das 7 cartas e iniciaremos o estudo da terceira carta, que foi enviada à igreja de Pérgamo. E como nós fazemos em todos os áudios, todos os ensinamentos, antes de ensinarmos a carta, o texto bíblico em si, nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Pérgamo. E por qual motivo nós faremos isso? Nós já dissemos aqui que quanto mais nós conhecermos a cidade, o contexto em que a igreja estava inserida na cidade, ficará mais fácil de nós compreendermos a mensagem. A forma que Jesus se apresenta a essa igreja, a promessa que Jesus faz a essa igreja, os desafios que a igreja está enfrentando, está muito relacionado à história da cidade. Então, nós vamos fazer hoje, nessa aula introdutória da terceira carta enviada à igreja de Pérgamo, primeiro nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Pérgamo, depois nós adentraremos no texto, como você sabe,
tem textos bíblicos que pode trazer comprovação, você vai acompanhar, né? Mas se você não tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar na própria fala que eu vou estar falando aqui. Então, vamos iniciar o estudo da carta enviada à igreja de Pérgamo, mas vamos falar um pouco sobre a cidade de Pérgamo. Bem, o que significa o nome Pérgamo? Ela tem pelo menos dois significados. Ela pode significar alto, elevado, mas também, profeticamente, ela pode representar casado. Por quê? Porque essa cidade existe dois motivos, duas razões porque ela pode receber esse significado. Por que ela pode ser chamada esse nome Pérgamo? Porque ela foi construída em cima de uma colina de 300 metros. Era uma fortaleza natural. Bem, você sabe que no passado era muito comum haver as invasões. As cidades, geralmente, elas eram protegidas por muro por causa das muitas invasões que aconteciam. Era sitiada, né? E havia muitas invasões, mas a cidade elas era fortificada por grandes muralhas. E a cidade de Pérgamo, ela já era uma fortaleza natural. Ela foi construída no alto de uma colina que dificultava o acesso da invasão estrangeira, por exemplo. Mas não só isso. Esse nome Pérgamo também significa casado. Isso porque, profeticamente, esta cidade, eu posso dizer, essa carta enviada à igreja de Pérgamo, ela representa o terceiro período da história da igreja. Se você está acompanhando os ensinamentos que eu tenho dado aqui, eu disse aqui que existe uma interpretação real e uma literal, porque realmente existiu as 7 igrejas, e as cartas foram enviadas igrejas literais, mas existe também uma interpretação profética e histórica, porque ela é aquelas 7 cartas, as 7 igrejas, ela fala de períodos da história da igreja. Existe, claro, muitas aplicações espiritual que nós tiramos para a nossa vida, que nós tiramos para o nosso entendimento, como nós podemos inserir o nosso ministério. Pérgamo, ela pode ser inserida como casado, por quê? Porque aqui está em Pérgamo as 7 cartas, 7 períodos da igreja e as 7 cartas da igreja, né? A carta enviada à igreja de Éfeso fala da igreja apostólica, que foi a igreja liderada pelos apóstolos do ano 30 ao ano 100 da era cristã. A carta enviada à igreja de Esmirna fala de igreja dos mártires, a igreja chamada perseguida, que vai do ano 100 ao ano 312. Se você ouvir a explicação da igreja de Esmirna, você vai perceber isso, que o período da história da igreja vai do ano 100 ao ano 312, fala exatamente das perseguições, as perseguições imperiais da igreja. O fato de maior destaque da igreja do ano 100 ao ano 312 foi martírio, foi perseguição aos cristãos, que ocorreu exatamente do ano 100 ao ano 312. Bom, essa terceira carta enviada à igreja de Pérgamo, que aqui ocorre exatamente o terceiro período na história da igreja cristã, chamada de igreja imperial. O que foi que houve nesse terceiro período? Houve, na realidade, uma união da igreja com o Estado. Quando Constantino tornou-se imperador, ele proibiu a perseguição aos cristãos. A história diz que Constantino se converteu. Eu não sei dizer, e não atrevo a dizer, se realmente foi uma conversão genuína ou foi por uma questão política, né? Mas os historiadores dizem que Constantino se converteu, e o que aconteceu? Ele proibiu a perseguição da igreja. Então os cristãos que passaram esses 200 séculos, esses 200 anos, 2 séculos sendo perseguidos, muitos cristãos foram mortos, queimados vivos, devorados pelas feras, jogados nas arenas. Ele agora tem liberdade de culto.
Inclusive, a história diz que Constantino começou até a beneficiar os cristãos, a construir templo. Você lembra que quando nós falamos da igreja de Esmirna, que nós falamos das 10 grandes perseguições, aqueles imperadores romanos que mandaram queimar as Bíblias e destruir os templos? Constantino fez o inverso. Constantino agora mandou construir o templo. E isso, claro, no início foi uma bênção. Os cristãos se regozijaram, se alegraram, por quê? Por vários motivos. Os cristãos aí agora tinham liberdade de culto, poderia se reunir nos templos, podia construir igreja, começaram a ter privilégio do próprio Estado. Foi proibida a perseguição de queimar os cristãos, né? Ninguém mais jogava os cristãos nas arenas, mas isso tornou um prejuízo, porque essa união da igreja com o Estado trouxe problema seríssimo. Muitas pessoas começaram a se converter, ou falsas conversões, mais por influência política do que pelo novo nascimento. Então os pagãos começaram a se infiltrar na igreja, já para agradar o imperador, e começaram a fazer parte na igreja, mas sem o novo nascimento, sem nascer de novo. Aí eles foram trazendo seus deuses, seus ídolos. Aí que a igreja começa a se corromper. Nós dissemos, quando estudamos a igreja, da igreja de Esmirna, que a igreja foi perseguida no ano 30 até o 300, no ano 100 até o 312, mas aquelas perseguições, você lembra? A igreja cresceu, se espalhou pelo mundo e manteve a sua postura, né? E nós vemos quanto a carta enviada à igreja de Pérgamo, Satanás muda a estratégia. Satanás não persegue mais os cristãos, porque ele percebeu que quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia e espalhava pelo mundo. Aí ele mudou a estratégia. Então o nome Pérgamo tanto pode significar alto e elevado, porque a cidade foi construída em cima de uma coluna, era uma fortaleza natural, mas também pode receber o nome de casado, porque representa na história da igreja exatamente esse terceiro período que é chamado de igreja imperial. Eu quero deixar bem claro que você não confunda. Existiu uma igreja na igreja chamada Pérgamo no final do primeiro século, por volta do ano 96, quando Jesus enviou a carta. Então não foi essa igreja de Pérgamo que casou-se com o Estado, não. Profeticamente, esta carta falava não só para aquela igreja do primeiro século, que era a igreja de Pérgamo, mas fala também do terceiro período da história da igreja, que insere o ano 312. É uma semelhança entre o que estava acontecendo em Pérgamo no final do primeiro século e o que houve com a história da igreja a partir do ano 312. É por isso que Pérgamo tem dois significados: alto, elevado ou casado. Então, Pérgamo era uma cidade famosa. E famosa por quê? Por causa da sua biblioteca, a maior biblioteca do mundo, que era superada apenas pela biblioteca de Alexandria, né? Você já estudou sobre os primeiros materiais que a Bíblia foi escrita? Os primeiros materiais principais, é claro que houve outros, mas os principais foi papiro e pergaminho, né? Você que já fez o discipulado sabe disso. O que era o papiro? O papiro era um papel que era muito comum lá no Egito, que era a casca de uma planta. Havia essa planta comum nas margens do rio Nilo, e eles entrelaçavam essa entrecasca, espremia, prensava, enfim, e dali fazia o papel. Era muito comum lá no Egito, e foi assim que a maioria dos livros do Antigo Testamento foram escritos. E assim havia uma grande biblioteca lá, né, no Egito. E o que aconteceu? Lá em Pérgamo estava a segunda biblioteca, maior biblioteca do mundo. E o rei do Egito, temendo que a biblioteca de Pérgamo superasse a do Egito, então ele já não mandou mais o papiro, aliás, o pergaminho. Ele não mandou mais o pergaminho, temendo que a biblioteca lá em Pérgamo superasse a biblioteca de Alexandria. E aí trouxe uma coisa boa. Por quê? Porque aí
o rei de Pérgamo, o que ele faz? Ele inventou, ele criou, surgiu o pergaminho, que foi o segundo material mais comum pela qual a Bíblia foi escrita, que foi tirado exatamente das peles de animais. Então essa pele de animal era curtida, preparada para a escrita e, claro, com a durabilidade muito maior do que o papiro. Então muitos livros do Novo Testamento foram escritos em Pérgamo, que surgiu aonde? Que surgiu na cidade de Pérgamo. Inclusive eu quero ler um texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo diz a Timóteo, ao seu filho na fé, capítulo 4, versículo de número 13. Veja o que Paulo disse a Timóteo, seu filho na fé: quando vieres, traga a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, o pergaminho, que era esse papel, não vou dizer papel, esse material usado comumente para escrita, ele foi criado, inventado na cidade de Pérgamo. Por isso que recebeu o nome de pergaminho, né? E Pérgamo estava a maior segunda biblioteca do mundo, superada apenas pela biblioteca de Alexandria, e foi lá que surgiu esse material que hoje é conhecido no mundo inteiro, que é o pergaminho. Vamos para mais uma informação. Observe que Pérgamo não era uma cidade portuária, mas é com certeza uma importantíssima cidade, tanto no sentido comercial quanto no sentido religioso. Lá fabricava unguento, vaso e também pergaminho. Quando nós explicamos as duas primeiras cartas, Éfeso e Esmirna, nós dissemos que era cidade portuária, que tanto tinha acesso para o mar Egeu, quanto também para o mar Mediterrâneo, né? Se você prestar atenção, das 7 cidades, as únicas portuárias eram Esmirna e Éfeso. Pérgamo ficava a cerca de 30 quilômetros do mar Egeu, né? De um lado estava a ilha de Pátimo, Éfeso e Esmirna eram uma cidade portuária, e Pérgamo não era uma cidade portuária. Ficava 30 quilômetros do mar Egeu, mas era uma importantíssima cidade em sentido comercial, também como no sentido político e também religioso. Havia em Pérgamo um teatro com capacidade para 10.000 pessoas, coisa que é extraordinária. Para a época, há 2 milênios atrás, esse teatro construído para 10.000 pessoas, ele ficava aí uma inclinação de aproximadamente 70 graus. Inclusive, ainda hoje, quem vai lá na Turquia, quem vai conhecer essa cidade, lá em Pérgamo, por exemplo, é um dos pontos turísticos mais vistos, né, pelos peregrinos, pelos turistas, que é exatamente esse teatro, que hoje ainda existe. Claro que não funciona como teatro, mas está lá as ruínas que são preservadas, para que haja o maior interesse para que as pessoas possam ir visitar. Então havia também em Pérgamo esse teatro com a capacidade para 10.000 pessoas. É algo simplesmente extraordinário. Mas havia em Pérgamo, infelizmente, como nós vimos nas demais cartas, era muito comum naquelas 7 cidades haver em muitos templos pagãos, muitos templos idólatras, muita idolatria. O que mais que eu posso te introduzir aqui? Eu já te disse essa frase, mas eu vou repetir. Ser cristão, servir a Deus sempre foi e sempre será difícil. Não é fácil ser cristão. É até fácil ser um cristão nominal, ter um nome de cristão de evangelho. Eu diria que isso é fácil. Mas ser cristão autêntico, ser autêntico seguidor de Jesus, sempre houve, sempre haverá dificuldade. E Jesus deixou isso bem claro. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então não é fácil. Mas naquela época em que a igreja estava sendo perseguida, no final, né, do primeiro século da era cristã, a igreja estava sendo perseguida. Nessa época, Jerusalém já havia sido incendiada, os templos destruídos, os judeus já estavam dispersos. Então,
era um desafio ainda maior. Nós vamos perceber que nestas 7 cartas, nessas 7 igrejas, nós vamos perceber, sempre que nós falamos da cidade, nós falamos sobre esse aspecto, os desafios religiosos, desafios espirituais. Por quê? Porque haviam grandes templos que eram onde os pagãos adoravam os ídolos, as imagens, os deuses da mitologia grega, por exemplo, e os cristãos eram perseguidos. Primeiro, pelo fato de não participarem desses cultos. Segundo, por não participarem do culto ao imperador, como nós falamos aqui em outras as cartas. Romanos fazia imagem, estátua e se sentia como Deus. Então, em Pérgamo havia um importante centro do culto ao imperador e era a sede de 4 maiores cultos pagãos. Quais? Zeus, Atenas, Dionísio e Asclépio, que é os deuses, que eram os deuses que eram adorados, os ídolos que eram adorados ali na cidade de Pérgamo, fazendo com que isso fosse grande desafio para os cristãos servirem a Jesus naquela época. Inclusive, nós vamos ver nessa carta de Pérgamo que um dos pastores daquela igreja, Antipas, uma fiel testemunha de Jesus, foi morto naqueles dias. Então, ser cristão no primeiro século era realmente um grande desafio por conta das perseguições e pelo fato da igreja estar inserida no contexto de uma cidade pagã e de uma cidade idólatra. Muito bem, então aí nós vamos começar a carta, mais especificamente no versículo de número 12. Então, só para nós relembrarmos, no capítulo 2 começa o estudo das 7 cartas. Os versículos a carta enviada à igreja de Éfeso. O versículo 8, do versículo 11 é a carta enviada à igreja de Esmirna. E a partir do versículo 12, aí sim, a terceira carta à igreja de Pérgamo. Quando nós estudamos um pouco sobre a cidade, agora vamos estudar a carta e a mensagem que Jesus enviou para a igreja que estava na cidade de Pérgamo. Então no versículo 12 diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, como eu já disse, esse anjo aí não é um ser angelical. Eu já disse aí em outras palavras, esse anjo aí é pastor, líder da igreja, obreiro, que responsabiliza de receber essa carta e de ler para toda a congregação. Nós não sabemos quem eram esses pastores, esses líderes nos dias de João, nos dias em que essa carta foi escrita, mas com certeza não temos dúvida disso, que era cristão fiel, corajoso da igreja primitiva. E possivelmente tudo leva a crer que era substituto de Antipas, que era a testemunha que foi morto, que é mencionada pelo próprio Jesus nessa carta. Nós vamos ver quando estivermos estudando os próximos versículos. Essa carta foi enviada ao anjo, o líder, o pastor, ao responsável. Por quê? É enviada a ele. É bom lembrar isso. Quando Jesus diz ao anjo da igreja, não quer dizer que os problemas, os pecados, as falhas, era tudo do pastor. As virtudes eram tudo do pastor. Não, a parte enviada à igreja, quem recebe é o líder, o pastor, o responsável, para receber a carta e ler para toda a congregação. E como é que Jesus se revela? Como é que Jesus se apresenta? Vamos ver no texto. Isto diz aquilo que tem a espada de 2 fios. Então, como era comum, em todas as cartas, Jesus se identifica com um título diferente. E esse título que Jesus se refere, se apresenta, estava relacionado à necessidade da igreja, ao conteúdo da carta. Então, só para que você se relembre aquilo que nós já havíamos falado das 2 primeiras cartas, a igreja de Éfeso, o que vemos? Era uma igreja que mantém a sua pureza doutrinária, mas deixou que o amor se esfriasse. Como foi que Jesus se apresentou à igreja de Éfeso? Como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão e que anda no meio dos 7 castiçal.
que anda no meio das igrejas. Então Jesus estava se apresentando que tem o ministério na palma da sua mão, mas que também está andando no meio da igreja. Para a igreja de Esmirna, os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. Aí como é que Jesus se apresenta? Ele diz: isso diz aquele que foi morto e reviveu. Como que quem diz assim: vocês estão sendo perseguidos, e note mais, lembre-se disso, eu também fui morto, mas eu revivi. Era uma palavra de ânimo, de conforto para aqueles que estavam sendo perseguidos. E para a igreja de Pérgamo, que havia casado com o mundo, que havia envolvido com heresia, com falsos ensinos, com secretismo religioso, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de dois fios. O que é a espada de dois fios, pregador? É uma espada afiada de ambos os lados, né? E todos nós sabemos disso, que a espada é uma arma que hoje ela está em desuso em nossos dias. Mas no período que o Apocalipse foi escrito, a espada era uma poderosa arma de ataque, usada pelos soldados romanos, temida pelos adversários de Roma. Então, que coisa interessante isso aqui. Esse Jesus que é cheio de misericórdia, ele diz: eu tenho a espada de dois fios. O que significa? Qual é o significado? Por que Jesus se revela com aquele que tem espada de dois fios? Aí nós podemos entender, nós podemos dar pelo menos duas interpretações. Primeiro, isso fala de juízo, de julgamento. Pregador, tem base bíblica isso? Vamos ver. Deixa eu falar aqui com vocês. Eu disse primeiro que o dono da igreja é Cristo, que conhece a igreja e sabia dos problemas que a igreja estava inserido. E ele se revela como aquele que tem espada de dois fios. E eu posso dizer sem medo de errar que isso fala de juízo, de julgamento. Daquele que tem autoridade tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Veja o que diz capítulo 2, versículo 16. Eu só vou ler esse texto. Eu não vou explicar o versículo de número 16, porque é um texto que nós vamos estudar nos próximos áudios, nas próximas segunda-feira. Mas Jesus diz a essa mesma igreja: arrepende, pois, quanto não, em breve virei a ti e contra eles. Eles quem? Os crentes que estavam envolvidos com heresia. Batalharei com a espada da minha boca. Que coisa interessante. Observe que essa espada de dois fios, ela não está na mão de Jesus, ela está na boca. Então, é interessante isso aqui, meus irmãos, porque significa dizer que Jesus não vai batalhar como soldado romano. Para Jesus proferir uma mensagem de juízo, de julgamento, basta apenas ele falar. Basta apenas ele proferir a palavra, a mensagem. Isso já é o suficiente para ser o juízo. Então, se você ler, por exemplo, no capítulo 1, quando João teve essa revelação do Cristo ressurreto, no versículo 16 do capítulo 1, diz assim: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. Então veja que essa espada não estava na mão de Jesus, ela estava na boca, saía da boca dele. Isso fala do quê? De poder, de autoridade. Mas espada é uma arma de punição, de castigo, de juízo, de julgamento. Então, quando Jesus se apresenta, se revela à igreja de Pérgamo, isso diz aquele que tem a espada de dois fios. Jesus estava dizendo que ele tem poder de exercer, de executar juízo. Essa é a primeira interpretação. O poder de Cristo de poder proferir uma mensagem de juízo. Agora, claro, se aqueles crentes não se arrependessem. Capítulo 2, versículo 16, diz assim: arrependa-te, pois, quanto não, em breve virei a ti contra, batalharei com a espada. É como se Jesus dissesse assim: eu não tenho necessidade, como soldado romano, de puxar a espada, eu não preciso disso, basta eu falar. E se eu falar, o juízo será executado imediatamente. Mas em segundo lugar, a segunda interpretação, nós podemos falar de quê? Da palavra de Deus, do poder,
da palavra de Deus. Essa palavra aqui, que é viva, que é eficaz, como diz Hebreus 4:12, que ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 fios. Que coisa interessante isso aqui. O escritor aos Hebreus, ele diz que a Bíblia, ela é mais poderosa do que essa espada que é afiada de 2 fios. Ele diz, inclusive, no versículo 13, do capítulo 4, da carta aos Hebreus, da epístola aos Hebreus, que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções, né? Isso fala do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, nós podemos dizer que existe várias palavras. Ela é lâmpada, ela é luz, ela é fogo, ela é martelo. Mas, sem dúvida, um dos principais símbolos da Bíblia, né, acerca da palavra de Deus, é exatamente que a Bíblia, ela é espada. Inclusive, quando nós lemos lá no capítulo 6 das cartas aos Efésios, quando Paulo fala sobre as armaduras de Deus, então tudo nos leva aqui que Paulo, quando está na prisão, vendo as indumentárias dos soldados romanos, o Espírito Santo, ele impulsionou a fazer essa simbologia, essa comparação. Assim como o soldado romano estava tendo ali bem armado, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, para uma guerra física, para uma luta física, assim o cristão precisa estar preparado com a armadura de Deus. Eu não vou explicar aqui, porque não é esse o nosso objetivo hoje, né? Mas no capítulo 6 da carta aos Efésios, do versículo 10 ao 18, Paulo vai falar sobre essa armadura de Deus, a necessidade de estarmos armados. Mas veja o que ele diz no capítulo 6 e no versículo número 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu posso dizer que essa espada de 2 fios, ela tanto pode representar a mensagem de juízo, de julgamento, de punição, de castigo para aqueles crentes envolvidos com misticismo, com heresias, falsos ensinos, se eles não se arrependessem. Mas ela fala também do poder da palavra de Deus, essa palavra que é penetrante, essa espada, essa palavra que é poderosa, que ela é capaz de ir lá no íntimo, de ir lá no coração. Ela tem um endereço certo. Inclusive, isso está lá em Isaías capítulo 55, quando Deus diz através do profeta: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz e prosperará pelaquilo que eu a enviei. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, e eu posso dizer isso, que ela é como uma espada, que ela vai lá no íntimo, no coração, no pensamento, que ela é capaz, né, de ir lá no pensamento do mais íntimo. E por isso nós podemos dizer que essa palavra, ela, embora ela tenha sido escrita por homem, claro, foram cerca de 40 escritores que Deus escolheu para escrever a Bíblia Sagrada no período de 16 séculos, mas nós não temos dúvida disso, que o autor da Bíblia é o próprio Deus. E os escritores que escreveram, embora que usasse palavra do seu próprio vocabulário, mas escreveram inspirado pelo próprio Espírito Santo. E embora no decorrer do século, dos milênios, os homens tentaram destruir esse livro, tentaram queimar, incendiar, destruir, proibir a sua leitura, proibir a sua propagação, proibir a sua distribuição, enfim. Eu posso dizer que esse livro continua com o mesmo poder, com a mesma autoridade. A Bíblia continua sendo o livro mais lido, mais traduzido, mais comercializado em todo o mundo. Não existe outro livro tão lindo, tão amado, tão traduzido, tão conhecido no mundo quanto a Bíblia Sagrada. Então, é também o mais temido. E muitas das pessoas já tentaram descrever, tentaram colocar a Bíblia em xeque, já tentaram destruir esse livro, não só o livro em si queimando,
mas também com argumento, procurando falhas, procurando defeito. Mas a verdade é essa: quanto os homens mais tiveram essa experiência, muitas pessoas que não crê no sobrenatural dessa experiência. Eu vou ler a Bíblia para procurar aqui as falhas, procurar os defeitos, para quando chegar um cristão, para mim debater com ele, né? Tem gente assim. Na medida que eles iam lendo a Bíblia, o que acontece? Eles acabaram se convertendo, porque em vez de encontrarem erros na Bíblia, eles encontraram erro em si próprio e acabaram se convertendo. E eu quero me dirigir a você que não crê na Bíblia e que acha que a Bíblia é um livro lendário, cheio de falhas, cheio de erro. Eu quero desafiar você: leia esse livro, procure ler, porque às vezes as pessoas falam, né? Mas leia a mensagem desse livro, que eu tenho certeza que esse livro, como espada, vai falar ao teu coração. Conta-se uma história que o missionário estava, em certa ocasião, distribuindo certos Novos Testamentos, e ao oferecer um cidadão, o cidadão diz assim: eu não quero ler esse livro, mas tem um detalhe: se o senhor me der, eu vou arrancar essas páginas aqui, que é uma seda, um papel muito apropriado, eu vou fazer cigarro para fumar. E o missionário falou assim: vamos fazer um acordo, eu vou te dar um Novo Testamento, você pode arrancar as páginas e fazer cigarro para fumar, mas nós vamos fazer um acordo. O senhor, antes de arrancar a página e antes de fazer o cigarro para fumar, você lê. E aquele homem aceitou o desafio, mas não era o interesse de ler a Bíblia, mas era para fazer cigarro. E ele começou lendo o Novo Testamento, e ele leu os 3 primeiros evangelhos, mas quando ele estava lendo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ele parou de arrancar a página, ele parou de fumar e ele começou a ler. E no congresso, um ano depois, ele encontrou aquele missionário e foi lá, depois do culto, falar para o missionário: o senhor lembra de mim? Eu sou aquele homem que o senhor ofereceu a Bíblia, eu disse que iria fumar. Eu só consegui fumar os 3 primeiros livros do Novo Testamento, mas no 4º livro, que é o Evangelho de João, ao ler João 3,16, o Espírito de Deus falou comigo, né? E eu deixei de fumar e hoje eu sou pregador do Evangelho. Então esse é o poder da palavra de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Apesar de ser um livro muito antigo, o último livro do Apocalipse, por exemplo, foi escrito há quase 2 milênios. Mas ela é mais moderna e mais atual do que as notícias de amanhã. Nós não sabemos exatamente o que vai sair na mídia amanhã, mas lendo a Bíblia nós já podemos prever o que está para acontecer no futuro, na história dos homens e na história do nosso planeta. Irmãos, agora preste atenção nisso aqui. Eu deixei aqui a palavra esses dias para trás sobre o Armagedon, né? Não foi aqui geracionado o estudo, o ensinamento na qual eu apliquei aqui sobre os irmãos, né? Já estou finalizando. Não foi exatamente a aplicação aqui. Eu fiz a palavra para poder ser enviada por áudio no meu WhatsApp. Eu falei sobre o Armagedon. Falei sobre o Armagedon. Aí, meus irmãos, presta atenção nisso aqui. Vocês reparou o que está acontecendo com Israel desses tempos para cá? Né? O ataque que teve lá em Israel, né? Que até pessoas brasileiras ficou presas lá por causa dos mísseis. Irmãos, tá lá no canal, é Armagedon, N a serviço do rei. Eu falei sobre Armagedon. Quem puder, entra lá no canal e observa a mensagem. Como eu estou dizendo aqui que a palavra de Deus é mais atual do que a notícia de ontem, eu falei isso, se não me falha a memória, há 3 meses atrás. Olha o que aconteceu 3 dias atrás. Se não é bem
paralelo àquilo que eu falei. Eu não falei intencional de acontecer algo lá, não. É algo que está dentro da profecia. E aconteceu lá. Por que que aconteceu lá? Porque tudo que está escrito, Jesus falou, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meus irmãos, eu finalizo aqui sobre a igreja, né, de Pérgamo, mas semana que vem eu quero dar continuidade na terceira e na quarta parte do comentário, na segunda, na terceira e na quarta parte do comentário de Pérgamo, porque é um comentário muito aproveitoso para os nossos dias. No mais, eu agradeço a minha rica oportunidade de hoje e nós já vamos caminhar.